Rodoanel, uma manifestação. Capitão Felipe, muito boa noite ao senhor. Obrigado por nos atender. O que está acontecendo por aí, hein, capitão? Boa noite, Joel. Boa noite a todos os telespectadores. O policiamento está acompanhando nesse momento. É uma manifestação que não foi previamente informada, não foi avisada, né, a Polícia Militar. Tanto é que são informações preliminares, ainda não temos a real motivação dessa manifestação aí. São cerca de 20 pessoas que fecharam a rodovia, né, colocaram pneus, fizeram essa barricada, sentido Rodoanel, KM-23, sentido Regis. O policiamento está acompanhando aí, conversando com a liderança desse grupo aí para poder liberar a via. Afinal é um horário de rush, né? Acabamos de virar agora para as 18 horas, momento de muita circulação de pessoas, e o policiamento está presente lá para, primeiro, né, conversando com a liderança, liberar, e depois o pessoal do bombeiro também ajudar a apagar o incêndio. Então, assim, nesse momento o que temos de concreto são essas 20 pessoas com uma reivindicação que está difusa aí, não sabemos exatamente qual que é a causa, né? O problema é que está gerando essa interdição aí da via nesse momento. Capitão, independente, né, do objetivo aí da manifestação, o que não pode acontecer é isso que a gente vê, uma via importante, com o trânsito, com o fluxo interrompido e, logicamente, causando transtornos enormes para os motoristas, sejam em caminhões, veículos de passeio, pessoas, muitas delas retornando para casa depois de um dia intenso de trabalho, se deparam com uma barricada que foi colocada no meio aí do Rodoanel e agora certamente será retirado pelos homens da polícia que já se fazem presentes pelo que eu vi. Ali tem uma ambulância. Vamos fazer uma varredura com a nossa câmera, por favor, Oceaninha, para a gente ter uma exata noção, uma impressão de como está esse engarrafamento aí neste ponto do Rodoanel. O capitão Felipe, da Polícia Militar, está conosco na linha. Veja aí no canto direito da sua tela. Agora o Seninha fazendo uma varredura com a nossa lente e confirmando o que a gente tinha antecipado. Um engarrafamento enorme, gigante, consequentemente provocando um transtorno muito grande para quem tiver que passar nessa região. Então agora vamos esperar ali, no canto esquerdo, a Polícia Rodoviária Federal chegando e se unindo aos policiais militares rodoviários que estão ali também, para daqui para frente, primeiro conversarem com essas pessoas para evitar um possível confronto e depois exigir a retirada dessa barricada de fogo. Veja aí, colchões, madeira e outros materiais foram colocados no meio da pista. Logo depois atearam fogo nesses materiais e, obviamente, não tem como passar por essa localidade. Não há como passar por esse local. Estamos esperando agora a desobstrução da via pública, a desobstrução desse ponto do Rodoanel. E você vendo aí na imagem lá de cima do nosso tubarão da Band, o Seninha junto com o Fernando, né? O Fernando que está fazendo uma manobra importante agora para nós termos uma visão privilegiada disso que infelizmente está acontecendo agora. Há uma viatura ali da concessionária que administra a rodovia, né, aguardando a ação dos policiais. A gente torce sempre para que não haja o confronto, vamos torcer sempre para que não haja nenhum tipo de confronto. Manifestações têm que acontecer, na minha modesta opinião, sim, né? A gente tem que cobrar os nossos direitos, nós temos que cobrar os nossos direitos quando eles não são atendidos. Mas o cidadão trabalhador também não pode ser prejudicado. Essas pessoas que estão passando aí pelo Rodoanel, a maioria está trabalhando, está a trabalho e não pode ser prejudicada em uma ação como essa em que quem está cobrando alguma coisa perde a razão imediatamente, né? Quem cobra dessa forma perde a razão instantaneamente. Então a cobrança ela tem que se dar, tem que acontecer, diferente disso que a gente vê. O direito de ir e vir das pessoas, o direito de ir e vir de qualquer cidadão, jamais, nunca pode ser impedido, nunca pode ser interrompido. Se tiver cobrança legal,
pode ter certeza que a gente vai apoiar aqui. Nós apoiaremos da forma que for preciso, né? Da forma que for precisa, mas da forma que for necessária. Mas quando há uma obstrução de uma via pública com barricada de fogo, não tem como defender. Aí é pênalti sem goleiro. Aí nós temos que fazer o nosso trabalho aqui, cobrar a desobstrução da via, porque há centenas, milhares de pessoas que dependem desse local, dependem deste ponto importante do Rodoanel para ou chegarem em casa, ou chegarem ao trabalho, ou simplesmente passarem por aí, né? Eu não consegui ler o que está escrito ali na placa por dois motivos. Porque as letras estão pequenas e porque eu não tenho uma visão muito boa. Agora, quem tem olhos de lince, né, como muitos aqui da nossa equipe, por favor, tente traduzir aí, me passe, por favor, aqui. Veja o policial ali, ó, o policial já retirando aquelas pessoas que estavam no meio do Rodoanel. E, mais uma vez, eu reforço, o confronto não pode acontecer. Em um confronto, sempre quem leva a pior é o cidadão. Quem leva a pior em um confronto com a polícia, é claro que é o cidadão comum. Veja aí, os policiais atirando balas de borracha, bombas de efeito moral, para retirar os manifestantes ali do Rodoanel, enquanto outros homens ali, outros funcionários, provavelmente profissionais que trabalham na concessionária que administra a rodovia, estão retirando as barricadas que foram colocadas no meio da pista e logo depois incendiadas. Aí os policiais atirando, outros negociando com os manifestantes. O que acontece inicialmente é uma negociação, né, pedindo, exigindo que aquelas pessoas saiam do local. Algumas, a maioria pelo menos, saiu. Outros tentam enfrentar a polícia, né? Isso não pode acontecer. A polícia é o braço forte da sociedade e está aí para manter a ordem. Independente do objetivo dessa manifestação, a ordem tem que ser restabelecida. Veja aí os homens do Corpo de Bombeiros que já chegaram para apoiar, é claro, os policiais militares e os policiais rodoviários federais que estão no local. Já iniciaram o combate às chamas das barricadas, estão apagando o fogo para depois fazerem a retirada com mais tranquilidade, com mais segurança. A desobstrução da via, que deve acontecer nos próximos minutos, é aguardada por centenas, por milhares de motoristas que estão aí neste engarrafamento quilométrico, né? São quantos quilômetros de engarrafamento nessa localidade? Por favor, me reforce o ponto exato em que acontece essa manifestação. Dentro da nossa aeronave estão o Seninha e o Fernando, aí parte já foi desobstruída, parte da pista já foi liberada, é o quilômetro 23 do Rodoanel. Mais policiais chegando, quilômetro 23 do Rodoanel, sentido Dutra. Mais policiais estão chegando para reforçar esse aparato. Veja ali, as pessoas já estão saindo e correndo porque os policiais estão com balas de borracha e prontas para serem atiradas. Bombas de efeito moral já foram lançadas. A desobstrução da via já aconteceu parcialmente e, na sequência, deve acontecer em sua totalidade. Pois não, Marcelo Moreira, me ajude um pouco que a voz está sumindo, companheiro. Joel, já são mais de 10 quilômetros de lentidão, congestionamento, desde aí da saída para Raposo Tavares, no sentido Dutra, até lá a rodovia dos Bandeirantes. O motorista para, literalmente. A polícia rodoviária aí tenta dispersar esses manifestantes, que há pouco fizeram ali uma barricada, colocaram fogo em madeira e também colchões. Eles reivindicam moradias. Tudo indica que nos próximos dias teremos uma reintegração de posse autorizada pela Justiça. Ao Rodoanel, a empresa que administra o Rodoanel, está fazendo obras aí neste canteiro, você pode ver daí de cima. Então eles já sabem que vão ter que deixar essas moradias, esses barracos, e resolveram protestar numa sexta-feira. Já deixa mais de 15 quilômetros de lentidão no Rodoanel no sentido Dutra, Joel. É uma situação que eu fico sensibilizado, né, que é o déficit habitacional que a gente tem aqui no Brasil. Vocês se lembram muito bem que na semana passada, quando fazíamos a cobertura daquele caso do Rio de Janeiro, você sabe que foi dito por mim várias vezes que quem mora nesse tipo de localidade
é por falta de opção e não porque simplesmente escolhe um local como esse para construir o seu barraco ou a sua casa. Então a gente torce aqui para que moradias sejam construídas, edificadas e dignas, né, para atender muitas pessoas como estas aí que estão reivindicando, que precisam de um local digno, de um local adequado para seguir as suas vidas aí. E, infelizmente, a gente sabe que há milhares de brasileiros nessa situação. Milhares de brasileiros que vivem em uma condição muito precária. Veja aí o policial fazendo o trabalho dele, o trabalho importantíssimo de desobstruir essa via pública, o capitão Felipe, porque não é correto, né? O direito de ir e vir do cidadão sempre tem que ser garantido. Pois não, comandante? Então, Joel, como você bem pontuou, né, é lícito, correto, direito do cidadão se manifestar. É claro que todas as questões merecem discussão, merecem uma atenção, né, das pessoas e cada um busca um jeito para poder ter atenção para si. No entanto, temos que manter a questão do respeito aos demais, né? É um momento de horário de rush, é uma rodovia de grande fluxo. Esse tipo de ação de fechar a via com barricada com fogo não é uma manifestação assim das melhores, né? Confirmando o que o próprio Marcelo Moreira falou, realmente uma manifestação com cunho ligado a uma reintegração de posse que está em vias de acontecer próximo à região lá. Então a pauta dessas pessoas que estavam manifestando era buscar chamar atenção para a causa delas, mas esse tipo de ação sempre causa prejuízo para as demais pessoas, né? Então, assim, a gente pôde ver no primeiro momento as equipes, e acompanhamos a imagem também, né? Equipes do policiamento rodoviário, da Polícia Militar, então, buscando a negociação primeiro, depois houve uma certa resistência, e aí as demais equipes do Corpo de Bombeiros, a equipe da concessionária também trabalhando em conjunto para poder desobstruir a via. Então, nesse momento, a gente pode ver que entra aos poucos em normalidade, né? Volta a normalidade, né, o fluxo de trânsito. Então, acredito que em cerca de mais uns 10 minutos, né, o fluxo esteja normalizado e as equipes estão mobilizadas na região para poder garantir que não volte a ocorrer esse fechamento, que como você bem afirmou aí, acaba causando um transtorno a todos, né? A pauta deles, né, a reivindicação tem que ser discutida, pode ser discutida, cabe as pessoas que se sintam prejudicadas por qualquer razão, elas podem vir a público e manifestar a sua pauta, o seu desejo, a sua reivindicação. No entanto, não deve, não pode, né? Não tem o direito de prejudicar a vida, a rotina das demais pessoas. Exatamente. O capitão, aproveitando a sua participação, eu vou pedir para dividir a tela, por favor, com a ocorrência que mostramos anteriormente, em que os policiais são surpreendidos por um casal que estava dentro de um carro prata que acelera, simplesmente foge de um bloqueio. O que tem que ser reforçado aqui, principalmente pelo senhor, que é um policial experiente, é que o policial ele tem que agir sempre pensando que o pior pode acontecer. Ele nunca pode vacilar, né? Porque do nada um policial pode levar um tiro, comandante. Veja aí na ação, no canto esquerdo da tela, olha ali, o casal percebe que pode escapar e acelera o carro, olha ali, fugindo do bloqueio, fugindo do cerco, não? Exato. A função policial, seja em qualquer atividade, né? A gente vê os nossos amigos aí da PRF nessa bela ocorrência aí. Até mando um abraço para os meus amigos, o De Paula, o Vargas e outros tantos amigos da Polícia Rodoviária Federal. Foi uma ação, uma abordagem, né? Até então era uma abordagem de rotina, e aí a reação do abordado, né? Por mais que as equipes estavam... o momento de abordagem é um momento sempre... Por que você para alguém para fiscalizar? Porque de alguma forma, alguma atitude gerou algum tipo de suspeita. Então foi feita a abordagem e aí confirmou-se a suspeita, né? Eles estavam certos, né? Que o carro era um carro roubado, né? Então, e outras infrações também. Então, a atividade policial sempre implica a questão do risco. O policial, o bombeiro, quem trabalha na parte de segurança pública, nunca pode chegar numa ocorrência imaginando que é algo menor, que é sem problema. Tem que estar apto, pronto e capacitado para agir na medida do que a situação aparecer. Nesse momento aí, um forte abraço às equipes da Polícia Rodoviária Federal, com que a PM do Estado de São Paulo tem um ótimo relacionamento, uma ótima parceria
foi uma ação contundente, as equipes tomaram a cautela, fizeram os procedimentos, então ponto para a Polícia Rodoviária Federal, ponto para a Polícia Militar de São Paulo, e é isso aí, assim, o trabalho da polícia é esse, tem que estar atento, preparado e pronto para agir. A gente espera que estejamos errados, né? A gente não desejaria, mas quando vai numa ação dessa e tem uma possibilidade, é porque o que a gente chama de tirocínio, né? A percepção do policial está valendo, está funcionando e o policial agiu corretamente. Ok, Capitão Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela participação, foi um prazer falar com o senhor. Até a próxima, tá ok, comandante? Forte abraço, Joel, prazer falar contigo também. Contem com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Forte abraço. Um abraço também. Olha aí, muitas viaturas que já fazem parte desse reforço todo que foi montado na altura do quilômetro 23 do Rodanel, sentido Via Dutra. Os policiais ali aguardam agora a liberação da via pública e estão em estado de atenção total, né? Aguardando e torcendo para que ninguém resolva retornar aí à pista para colocar alguma barricada ou para colocar fogo em algum material que foi colocado no meio da pista. Os policiais estão utilizando de algumas bombas de efeito moral e também balas de borracha. É um armamento apropriado para esse tipo de confronto. Apropriado para dispersar a população, apropriado para dispersar alguns manifestantes que agem de um jeito mais exaltado.